relação entre o empresário e o seu contratado. Ou seja, a relação de confiança que deve existir entre duas pessoas, né, para que uma parceria dê certo. Ué, mas esse título desse programa não é Confiança na Sociedade? Sim, e para isso eu vou usar um exemplo muito conhecido na história do rock and roll, que foi a relação existente entre o Elvis Presley e o seu empresário pela vida toda, o Coronel Tom Parker, né? E a sociedade era literal, né? Porque a comissão do Coronel era de 50% dos ganhos do Elvis. O que quer dizer que também o Elvis ganhava metade do que o Coronel conseguia dos contratos deles, né? Dos contratos como cantor, tá? Como o Elvis dispensa, né? O Elvis dispensa maiores apresentações. Se você não conhece, é esse aqui da camiseta, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre Andreas Cornelius Van Cryck, desculpe o meu holandês, né? Que ficou conhecido como Tom Parker, né? O coronel, ele administrava um circo que atravessava os Estados Unidos de trem durante os anos 30. E depois disso, né, ele cuidou da carreira de cantores de country, como a Judy Carter, que viria a ser casar com o Johnny Cash, e o Ed Arnold, que foi um famoso cantor country americano. Em 55, ele viu Elvis. E junto, ele viu uma mina de dinheiro passando pela frente. Aí ele chegou, conversou com os pais do Elvis, tal, papapá, convenceu que com ele o filho teria uma carreira de sucesso. E assim foi. O detalhe é que o Elvis se tornou o único cantor empresariado pelo coronel. Ou seja, a dedicação do coronel era exclusiva para o Elvis Presley. Sim, você pode falar, claro, era o Elvis, né? Mas qual empresário hoje em dia trabalha apenas com um artista, por mais famoso que ele seja? Eles não eram amigos, por assim dizer. Passa lá em casa, toma uma caipirinha, papapá, vamos assistir um jogo do Corinthians junto, tal. Não era isso. A relação deles era profissional, embora às vezes, né, até parecesse meio de pai para filho. Tá? O coronel, ele arrumava os contratos, mas ele não ficava dentro do estúdio interferindo no trabalho do Elvis. Ele não era Yoko Ono, tá entendendo? O coronel, ele foi o responsável por vender Elvis para a RCA por $35 mil em 55, o que era uma fortuna para a época, o maior contrato de um cantor. E ele explorava tudo o que era possível vender de Elvis nos shows, tipo caderno, camiseta, autógrafo, disco, canequinha, bottom, broche, enfim, tudo, né? Foi ele que tirou o maior proveito possível da ida do Elvis para o exército, com os lançamentos dos discos, né, e os filmes que ficavam programados durante a sua ausência, para que o público não se esquecesse do Elvis, né, porque lá o serviço é 2 anos. Né? Foi o coronel que articulou a ida para o show do Frank Sinatra em 1960, quando o Elvis saiu do exército, fazendo com que a imagem, né, do cantor se transformasse de rebelde dos anos 50 para o sujeito família dos anos 60. Com aquela imagem do herói, que por mais famoso que fosse, né, largou, deixou tudo para trás, quando a pátria o chamou. Né? Lembrando que no final dos anos 50, o rock estava meio decadente, e o Elvis conseguiu atravessar todo esse período. O coronel também fez com que Elvis fosse o ator mais bem pago de Hollywood naquela época. A ideia do coronel era simples. Num show, 2, 3 mil pessoas podem ver de uma vez. Né? Lembre-se que estamos falando disso nos anos 60. Não se faziam shows em estádios naquele momento, né? Naquele tempo. Nos cinemas, milhares e milhares de pessoas podiam fazer isso, né? No mundo inteiro, né? Assistir no mundo inteiro, comprar os discos com a trilha sonora dos filmes, né? Ou seja, era uma coisa puxava a outra. Né? E assim vieram aqueles filmes Água com Açúcar, né? Que o pessoal mais velho que nem eu assistiu na sessão da tarde dos anos 80. Saudades de um Pracinha, Feitiço Havaiano, Seresteiro de Acapulco, Garotas e Mais Garotas e por aí afora. Os filmes eram meia boca, né? As trilhas eram ruinzinhas e tal. E claro que uma hora esse negócio iria se esgotar. Ainda mais porque surgiram os Beatles, os Rolling Stones e o Elvis ficou para trás nos anos 60, né? Tanto musical como financeiramente falando, né? Foi então que veio o retorno do Elvis no Comeback Special de 68, em que o coronel ele queria que o Elvis cantasse só musiquinhas de Natal. Mas num dos raros momentos de confronto, o Elvis foi convencido que essa era uma ideia de jirico, né? E acabou fazendo tipo um acústico MTV, que foi o maior sucesso, né, na TV americana daquele ano. E para a volta dos shows ao vivo, né, o coronel negociou um contrato de $1,5 milhão para que Elvis cantasse no hotel, que ainda seria construído, o International Hotel de Las Vegas, né, que depois virou o Hilton, né, o Hilton Las Vegas. Tá? A artimanha do coronel era tanta
que não foi o Elvis que inaugurou o hotel, né, a parte dos shows do hotel, mas sim a Barbra Streisand, justamente como cobaia, para saber se tudo iria funcionar direito, o som estava legal, as poltronas, papapá. Então, a reação de público, tudo ideia do Coronel. O auge de tudo isso aí foi o show do Havaí em 73, que foi o primeiro show transmitido via satélite para o mundo, né? Para 1 bilhão de pessoas e tal. Claro que havia muito mais coisas que Elvis queria fazer e que o Coronel impediu. Por exemplo, ele queria filmar o Nasce uma Estrela, convidado pela mesma Barbra Streisand, mas o Coronel não deixou, já que o personagem masculino do filme era um cantor alcoólatra e decadente. Não pegava mal, né, para a imagem do Elvis, mas o Elvis ficou doido, né? O Elvis também queria fazer shows no exterior, o que infelizmente nunca aconteceu, tirando uma vez no Canadá em 57. Convites da Inglaterra, tinha convite do Japão, da Austrália e por aí afora, né? Muitos dizem que era porque o Coronel ele era um holandês ilegal nos Estados Unidos, né? E outros até acusam dele ser responsável por um assassinato na Holanda, quando ele era mais jovem, né? Então, quer dizer, se ele saísse dos Estados Unidos, de repente podia não entrar de novo, né? Então, quando alguém fazia uma oferta de Elvis para o Brasil, o que ocorreu de verdade, né, em 2 ocasiões, a resposta do Coronel era tipo assim, ó, se quiser, é 5 milhões de dólares adiantado para mim, né, fora a parte do Elvis, para quem sabe daqui uns 10 anos. Ou seja, era uma coisa impraticável. Além disso, o Coronel gostava de uma jogatina. E se você está lá em Las Vegas, já viu, né, o que isso significa. Por isso que dizem que o que o Elvis ganhava à noite no show, o Coronel torrava de madrugada nas mesas de pôquer, né? E o que levou ele até, numa ocasião, a fazer um péssimo negócio, que foi vender os direitos das músicas do Elvis por 5 milhões. O que era muito estranho. Afinal de contas, Elvis conseguiria esse dinheiro facilmente com meia dúzia de shows, né? Bom, o fato é que quando o Elvis morreu, o Coronel e a Priscilla Presley cuidaram de tudo. E a RCA prensou mais de 1 milhão de cópias nos 2 dias, né? O Coronel, ele faleceu em 1997. E muitos segredos foram levados para o túmulo e, bom, o resto daí é história, né? Mais de 40 anos depois da morte do Elvis, o faturamento anual dele ainda gira em torno de 40 milhões de dólares anuais, né? Essa história aqui foi bem longa, né, mas eu acho que ilustra bem uma coisa, a confiança na sociedade. O Elvis, ele confiava que o Coronel faria o melhor para sua carreira e isso aconteceu sim. Os excessos pessoais na vida do Elvis eram um problema dele próprio. O Elvis era maior de idade, ele era vacinado. O Coronel também confiava plenamente no Elvis, que ele faria seus filmes, shows e discos com a melhor performance possível. Ou seja, você cuida da administração, que da execução cuido eu. E quando você faz uma sociedade com alguém, tem que ser clara a divisão das tarefas e a confiança no trabalho que a outra parte da sociedade vai fazer. Claro que eu sei que é um olho no dente e o olho no gato, eu sei, conheço esse ditado. Mas ter alguém como sócio é, antes de tudo, colocar o profissionalismo acima de tudo. É um casamento. Vão existir bons e maus momentos, mas enquanto houver confiança um no outro, vocês sempre estarão a caminho do sucesso. Perfeito? Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui e a gente se vê em breve. Obrigado, um abraço.